qual capítulo se chama Embaixada da Babilônia. O rei da Babilônia decide, por enfim, mandar mensageiros e presentes a Ezequias. Então Ezequias os recebe, os mostra os palácios, os mostra o palácio e os presentes que ali estavam. Então, mesmo dentro deste capítulo 39, o profeta Isaías pergunta ao rei Ezequias: o que é isso? Enquanto o rei mostrava os presentes que os seus pais haviam conquistado, enquanto o rei mostrava o palácio aos embaixadores babilônios, o profeta chama a sua atenção. Então, aqui no capítulo 39 de Isaías, nós vemos que uma profecia começa a ser iniciada. Repita comigo: uma profecia começa a ser iniciada. E qual era essa profecia, pastor? Babilônia seria a futura conquistadora de Judá. O profeta Isaías entrega ao rei Ezequias esta mensagem: assim diz o Senhor, e virá a Babilônia sobre os teus tesouros, e nada dele restará. E virá a Babilônia sobre o teu palácio, e ele se destruirá. Então, aqui no capítulo 39, nós temos um início para entendermos como o capítulo 40 irá se desenrolar. E dentro do capítulo 39, primeiro nós temos a visão que o profeta Isaías tem sobre o que a Babilônia faria. Lembrando que o reino de Judá estava em uma fase boa, próspera, e acumulava muitos tesouros. Só que, porém, temos um contexto anterior a esse. Para os irmãos que gostam de Bíblia e conhecem a Bíblia, os irmãos irão conhecer o rei antecessor a Ezequias, que foi o rei Acais. Acais, ao contrário de seu filho, foi responsável por introduzir idolatria, promiscuidade e libertinagem no meio do templo do Senhor, e constituiu cultos pagãos dentro do palácio. Então Acais foi um rei que fora mal perante os olhos do Senhor. E aqui que eu já vejo Deus começando a trabalhar. Se na descendência de Ezequias, Acais, como seu pai, fora um rei mau, fora um rei idólatra, fora um rei libertino, o Senhor separa e escolhe Ezequias para fazer o diferente. Mas ele realiza o diferente de acordo com a vontade e a autoridade que o Senhor botou nele. E um dos maiores desafios que Ezequias enfrenta de imediato é primeiro remover toda a idolatria e destruir todos os cultos pagãos. Então, se na descendência de Ezequias havia pecado, na sua vida praticamente não haveria pecado, porque tudo começa na posição na qual nós nos colocamos. Aleluia! Então agora este Ezequias, como é também relatado em 2 Reis 20, tem a memória dele, Larissa, a embaixada da Babilônia, que é citada lá em 2 Reis 20. E lá vem novamente os babilônios, 15, lá vem os babilônios de novo. Dessa vez, o rei manda presentes, o rei manda mensageiros. Sabe aquela pessoa que chega bem, bate na sua porta, olha na sua casa, repara na sua estante, elogia sua televisão, admire seu guarda-roupa? Pois é, cuidado. Está repreendido. Ezequias recebe os mensageiros. A princípio vem com boas intenções, olhando no olhar no texto. Então eles vêm,
deixam presentes e entregam as cartas do rei babilônio a Ezequias. Então Ezequias os recebe bem e mostra o palácio e os seus tesouros. Mas então surge Isaías. Assim diz o Senhor. E esse assim diz o Senhor é determinante, hein? Faz toda a diferença. Que eles virão sobre Judá. Os tesouros que os teus pais acumularam irão todos para a Babilônia. Não restará um sobre um. O palácio que fora construído será totalmente devastado. E aí eu que entendo a importância do profeta na vida de quem está na autoridade do Senhor. Lembrando que Ezequias não fora igual ao seu pai no passado. Então primeiro Deus avisa. Ezequias, essa turma que veio aí, deixando carta do rei, deixando presente do rei, está de olho no teu palácio, está de olho nos teus esposos, está de olho na tua casa. General de batalha, aleluia. Irmã Joaquina, ainda diz o rei: bendito seja o Senhor. Aos olhos humanos, chega a ser um pensamento incompreensível. Porque primeiro nós temos o contexto desde 2 Reis 20 sobre a menção da embaixada da Babilônia. E então lá voltam os babilônios de novo, mandam cartas, mandam os presentes, olham os espólios, encaram o palácio, pensando: isso aqui daqui a pouco é meu. Então o rei olha para o profeta Isaías e diz: assim diz o Senhor. Perdão, assim, bendito seja o Senhor que nos revela, porque Deus sempre tem um plano. Nada nos seus atos, pensamentos e obras são por acaso. Então Ezequias, um dos reis mais justos de Judá, que contrariava o passado do seu pai, mesmo estando na posição, mesmo enfrentando uma adversidade de enfermidade, o Senhor manda para ele essa prova. E quantas das vezes muitos de nós nos achamos bons o suficientes para questionarmos sobre como Deus age, sobre como Deus faz, sobre como Deus usa, sobre como deve ser feito. Então Ezequias, entendendo o recado que saiu da boca do profeta, ele agradece ao Senhor, lembrando que esse não era o primeiro desafio que Ezequias enfrentava. O primeiro grande desafio foi a ameaça da invasão dos assírios. O segundo grande desafio foi sua própria doença de enfermidade, para então, por agora, ele se debater com os babilônios, suas cartas, seus presentes, suas segundas intenções. Estamos falando de um rei que fora segundo a vontade do Senhor. Nós não falamos de Acabe. Nós não estamos falando de Acabe. Nós não falamos de reis que se deixaram levar pela prostituição, pela libertinagem e pela lascívia. Não, nós estamos falando de um rei que foi responsável pela restituição do templo. Então essa adversidade se achega perante ao rei. Com esse histórico, no familiar, o pai é um idólatra. Conseguiram alguns despojos, mas por baixo de acordos, de trocas com reis idólatras. Quando o Senhor nos põe numa posição, Ele garante. Então o rei Ezequias recebe mensagem. E é aqui que eu quero chegar. Entramos no capítulo 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
rei que visualizou a idolatria face a face na vida de seu pai. Não foram rei longínquo, não. Não foram rei de outro reino, não. Foram o seu próprio pai. E vemos aqui que Deus não se prende à normalidade. Porque culturalmente, a cada criança que nascia enferma, os judeus questionavam quais foram os pecados de seus pais. E agora eu lhes pergunto, qual foi o pecado de Ezequias? Ter um pai idólatra? Mas aí é que o Senhor se mostra. Porque através da sua palavra, aqueles que pensavam que continuariam no caminho de seus antepassados, aqueles que Deus puxou, resgatou e salvou do pagode, da bebida, da prostituição, conhecem e reconhecem o poderio desse Deus. Eu vim aqui hoje, nessa noite, te dizer que nada que fora declarado na tua casa, que nada que fora declarado na tua família, que nada que fora declarado na tua vida, que não esteja na vontade de Deus, não vai acontecer, porque Deus dá força aos seus, Deus